Alice Esquilante voltando para o YouTube depois de um tempo que eu fiquei ausente dessa plataforma. Agora com o Kali do meu lado. A ideia é eu trazer uma palavra tema do vídeo e discorrer de uma forma mais intuitiva sobre ela. Agora eu já tô num momento da minha vida em que eu tô com outros estudos, né, para além do yoga e para além do jazz. Eu comecei a estudar mais a fundo o Zouk, que é uma dança a dois, né, que eu tenho aprendido muito em relação a ela. Tô bem, assim, mergulhada, né? E também estou estudando um pouco sobre terapia corporal, bioenergética. Estou tendo um outro olhar em relação a emoções e corpo e respiração, enfim. Então, resolvi voltar para compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. E hoje a palavra tema é emoções. Uma manifestação física da nossa interpretação mental. Então, a gente sente no corpo a emoção, né? A emoção, ela não é algo assim que está num campo do pensamento. A emoção, ela é algo que está no campo do corpo. A gente sente a emoção no corpo, né? Só que ela não vem do nada. Ela vem como uma consequência de algo que a gente, de uma interpretação que a gente fez sobre uma situação. E é interessante porque cada pessoa, né, vai ter uma reação emocional diferente. Exatamente porque cada pessoa vai interpretar uma situação, a mesma situação, de formas diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, a mesma situação. Vamos pensar, sei lá, alguém roubando uma pessoa na rua. Cada pessoa que assistir, que olhar para essa situação, vai ter uma reação diferente. Tem gente que vai olhar e vai sair correndo, morrendo de medo. Tem gente que vai olhar, vai ficar com raiva e vai gritar e vai chamar o policial, vai falar não sei o quê. Tem gente que vai paralisar. Então, não é a situação em si que determina a emoção que a gente vai sentir. É a interpretação que a gente faz dessa situação. E a interpretação que a gente faz vai depender de todo o nosso histórico, né? Dos condicionamentos mentais que a gente tem e de todo o processo que a gente passou de vida, né? Os nossos traumas, as visões de mundo que a gente acabou construindo com base na nossa história. Por isso, a gente não tem direito em julgar a emoção da outra pessoa ou dizer que ela está errada em sentir aquilo. Porque não existe emoção fora do lugar, não existe emoção errada, né? A emoção, ela simplesmente é uma reação, é uma coisa muito orgânica que acontece, né? Por causa da interpretação, eu tive isso aqui. E a grande questão é como que a gente lida com essas emoções, né? O que a gente faz com elas, se a gente não tem controle sobre elas. Primeira coisa a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Aceite isso, que dói menos. Mas a gente tem o controle sobre o que fazer com essa emoção, né? E aí, o que a gente deve fazer com essa emoção? Vou trazer a minha perspectiva, né? É importante, em primeiro lugar, a gente parar para sentir essa emoção. Não jogar ela para baixo do tapete, né? Então, eu tô triste, eu vou ficar engolindo o choro e fingindo que tá tudo bem. Não. Porque isso a gente vai reprimir a emoção e ela vai ficar dentro da gente, né? Uma emoção que ela não é expressa, não passa. Uma emoção que não é expressa, fica dentro da gente. A emoção, ela é para ser expressa. E por ser expressa, eu quero dizer a própria emoção se circular por você. Então, a expressão da tristeza é, por exemplo, o choro, sabe? A expressão da raiva é o grito. Ou algum, sei lá, um soco, né? Alguma coisa agressiva. Só que calma, eu não tô falando que você precisa ir socar alguém. Eu tô falando que você precisa ir socar ou gritar. Então, se você sentiu raiva em algum momento e não dá pra você expressar essa raiva na hora, você vai conversar com a sua raiva e falar, ó, daqui a pouco a gente te libera. E aí, assim que for possível, você vai pra um travesseiro e grita no travesseiro, ou soca o travesseiro, sabe? Ou vai para um banheiro, já fiz isso, vai para o banheiro e faz tipo assim, como se fosse uns rugidos.
Isso é expressão de raiva, sabe? Essa agressividade que a gente traz, que a gente põe pra fora, né? E ao expressar essa raiva, simplesmente expressar a raiva, eu comigo mesma, eu já tô permitindo que essa emoção circule. Quando eu permitir que essa emoção circular, quando eu permitir que essa emoção circule, ela vai passar. A energia dela vai diminuir, né? A emoção é energia em movimento. Emoção, energia em movimento. Então, quando eu dou movimento para essa energia, por uma raiva, é esses tipos de movimentos agressivos, né? De fazer careta, fazer um urro, se você quiser, né, se você tiver possibilidade de gritar, ou socar um travesseiro, fazer tipo como se fosse como que fala? Um macaco assim, um gorila, bater assim no travesseiro, sabe? Sempre de uma forma segura, né, que não vai te machucar nem machucar ninguém. Mas eu posso, por exemplo, expressar a minha tristeza também chorando, sabe? Expressar meu medo, ficando um pouco lá, né? Tipo, me escondendo ali, me permitindo sentir aquele medo, respirando e deixando ele passar. Então, é importante a gente dar essa expressão, dar essa circulação para essa energia. E essa energia, a energia da emoção, ela circula através da expressão e da gente permitir sentir essa emoção. Depois que eu fiz isso, eu vou sentar comigo mesma e perceber se essa emoção, ela já passou, tá tudo bem? Tá tudo certo. Ela fez o papel dela. Agora, se essa emoção ela não vai embora, sabe? Eu fico remoendo essas coisas na minha cabeça, fico remoendo a situação, ela fica voltando, a emoção ela não passa, sabe? Ela tá ali ainda em mim. É porque tem alguma coisa fora do lugar. E aí, não na emoção, a emoção tá no lugar certo, mas a minha interpretação, né, a minha mente, ela tá apegada demais àquela situação, e isso é por conta de alguma dor que eu vivi no meu passado. Então aquilo me machucou mesmo de alguma forma. E aí o que eu faço? Eu vou refletir, eu vou perguntar para minha criança, né? Minha criança é esse mundo, esse universo emocional. E eu vou perguntar para ela, perguntar para mim mesma, né? Ou para a própria emoção. Você pode ver qual que é o arquétipo que funciona melhor para você, né? Pergunta assim, por que você está se sentindo assim? Você se conversa consigo mesmo. Eu imagino eu, criança, e eu falo com ela. Por que você está se sentindo assim? E ela vai te falar. Ela vai falar, ai, eu senti quando a pessoa, sei lá, gritou comigo, eu senti que eu era menos, sabe? Eu senti que eu era muito pequena. E isso é uma coisa que me dói, porque eu não queria ser pequena, sabe? E muitas vezes você vai começar a perceber que uma raiva, por exemplo, tá escondendo uma dor muito grande, sabe? Às vezes a gente acha que a raiva é essa coisa, né, pra fora, que não tem dor. Não tem dor. A raiva, ela é uma emoção de limite. Então, quando alguém passa do meu limite, ela me machuca. E aí por isso eu uso a da raiva para me defender. E depois que eu conseguir identificar o motivo pelo qual eu senti aquela emoção e aquela emoção tá ainda em mim, eu posso, se for conveniente, né, se for adequado, conversar com a pessoa que me gerou essa emoção. Então eu vou e falo para ela, mas esse lugar responsável, né? Então, olha, aquilo que você fez, para quem fez comunicação não violenta, né, comunicação yogi, eu vou falar para ela primeiro o fato. Olha, aquilo que você fez, esse fato, me gerou essa emoção, porque eu tenho uma necessidade de afeto, uma necessidade de carinho, uma necessidade de liberdade, né? Enfim, vou falar qual é a minha necessidade. E depois eu faço um pedido para ela. Eu peço, então eu vou pedir para você, da próxima vez que for falar comigo, não gritar, por exemplo, mas sempre falando, né, e olhando para si, com a compreensão de que a minha raiva é minha, a minha tristeza é minha. A raiva que eu senti da outra pessoa não é da outra pessoa. Então, eu tenho que dar conta dela. Eu tenho que dar conta da minha tristeza. Eu tenho que dar conta do meu medo, sabe? E isso é um processo extremamente empoderador, sabe? Porque a gente para de viver às custas da nossa emoção,
né? A gente para de reagir e passa a realmente viver a emoção e vira um processo de autoconhecimento extremamente profundo. E à medida que você vai entendendo as suas emoções e o motivo pelo qual elas estão vindo, você vai entendendo também os seus limites, você vai entendendo também as suas potencialidades, sabe? Você pode, por exemplo, começar a usar a tristeza para se expressar através da dança, de um desenho, sabe? De sei lá, uma música. E aí você pode se descobrir, inclusive, um super artista. Inclusive, tem muitos artistas bons que acabam não indo pra frente porque não conseguem usar da emoção, acabam reprimindo, né? Não conseguem sentir. A arte, ela é isso. A arte, ela é a expressão criativa de uma emoção. Pra mim é isso, né? Então a gente, para conseguir expressar criativamente isso, né? A gente primeiro precisa entrar em contato com ela. Não dá para expressar tristeza se eu fico escondendo a tristeza o tempo todo. Esse é o recado que eu tinha aí para hoje. Vou me despedir de vocês com a gatinha Kali, que ficou aqui sentadinha no meu colo durante a explicação. Se você conseguiu praticar e quiser compartilhar comigo, vai ser um prazer ler os seus depoimentos. Não esquece de se inscrever no canal se você tem interesse em mais conteúdos como esse. E é isso. Um beijo no coração. Até semana que vem.